Salve família vascaína, Aline Kirnari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. E olha, eu acho que eu posso falar isso, tá? O dia mais importante desse primeiro bimestre. O Vasco estreia na Copa do Brasil hoje às 21h30 lá em Itajaí, lá no Hercílio Luz, no Gigantão das Avenidas, como é conhecido pelo povo de Santa Catarina. E olha, jogo válido pela Copa do Brasil contra o Marcílio Dias. A gente vai falar muito sobre isso. Claro, vamos falar também a respeito do mercado da bola, né? Situação envolvendo atacante que atua em Portugal, que o Vasco ainda não desistiu da contratação, tá de olho, volta outro nome em pauta e parece que a 777 quer mais criatividade, né? A gente vai falar também sobre todas essas questões. Mas antes de a gente começar, já vou falando logo. O nosso sorteio está marcado para o dia 5 de março, exatamente, ó. Poucos dias para iniciarmos o sorteio que vai trazer você para o Caldeirão. Então, pega a visão. Torcedor, para tudo, você que ainda não está participando da nossa campanha, você no Caldeirão, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão, tá aqui, ó, digita lá. Você vai encontrar a conta oficial da nossa campanha que vai te trazer para São Januário com tudo pago, transfer, passagem aérea, hospedagem, ingresso. Você vai pisar no gramado de São Januário, almoçar conosco no restaurante do Almirante e vai ganhar um mega presente na Mega Loja, essa linda camisa do Vasco modelo 2024 e outra, a Trip Tour, que está realizando essa campanha com a gente, vai te dar outro presente se você, ganhador da campanha, segui-los nas redes sociais. Então corre lá no primeiro comentário fixado e segue a Trip Tour. E você que vai ter passagens aéreas durante o ano, vai comprar e fazer a aquisição desse tipo de serviço, não perca a oportunidade de economizar e muito com a nossa parceira Trip Tour, que é oficial aqui dos nossos canais. Então corre lá que a Trip Tour tá fazendo uma mega promoção. E outra, se você for viajar para ver o Vascão, a Trip Tour vai colocar a gente aqui do canal e vocês no mesmo voo para fazermos uma bela de uma entrevista e você passar e se divulgar aqui. Não perca essa oportunidade, você no Caldeirão com a Trip Tour. Logo mais às 21h30, o Gigante da Colina vai a Itajaí enfrentar o Marcílio Dias. E olha, muita preocupação envolvendo o desfalque do Dimitri Payet e também vamos falar bastante sobre essa partida em que o Vasco pode enfrentar um gramado pesado com previsão de possível chuva e a gente vai percorrer na provável escalação, principalmente após o Ramon Dias deixar algumas coisas como evidência que vão ser feitas para logo mais. Olha, o retrospecto dessa partida entre Marcílio Dias e Vasco. São 4 jogos, o Vasco venceu 2 e empatou 2. O Gigante da Colina nunca perdeu para o Marcílio Dias. Mas preste atenção, o Marcílio está invicto na sua casa no Campeonato Catarinense. São 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, sendo que esse empate foi agora, na última rodada, em que o Marcílio Dias, no final de semana, jogou com o time reserva, tá? Quando tem o time titular, o Marcílio Dias vence seus jogos jogando sob seus domínios. Vamos ver como que vai ser a partida dentro desse cenário de eliminação, né? Que é um jogo só, o Vasco precisa do resultado positivo, o Marcílio Dias, se vencer, passa na Copa do Brasil. A gente tem uma arbitragem polêmica de Anderson Daronco, né, que aprontou no último final de semana com lances muito polêmicos no Grenal, jogo sem VAR, hoje também jogo sem VAR, e a gente começa a se preocupar também com essa questão da arbitragem que decide jogos, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim, falar sobre a arbitragem, sim, no pré-jogo, sim, não pode deixar de falar, porque senão a gente falando a coisa já acontece. A gente silenciando, então aí que vai ficar pior, porque se depender da grande mídia, esquece. O Vasco nunca vai ser representado. E olha só, o técnico Ramon Dias, esboçando, né, essa equipe, deixou claro que pode ter mudanças, tá? Tanto no ataque quanto no setor defensivo.
O Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, o mesmo esquema de 3 zagueiros, só que com o Rojas no lugar do João Vitor pela direita, o Medel e o Léo completando a zaga, né? O Léo zagueiro pela esquerda, 2 alas, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, 3 jogadores de meio campo com Zé Gabriel, Galdamez e o Adson, e no ataque Rossi e Verratti. Tá? Esse deve ser o Vasco que deve enfrentar agora o Marcílio Dias logo mais pela Copa do Brasil. Agora vamos lá. A possível entrada do Rojas no lugar do João Vitor, tá? Na minha opinião, eu acho que o Vasco perde muita força física, perde muita vitalidade naquele setor. Não que o Rojas seja um atleta que não tenha essa saúde, mas o João Vitor, nas suas características físicas, se sobressai ao Rojas, né? Mais alto, mais rápido, mais forte. E o João Vitor vinha jogando bem, mas parece que o Ramon Dias deve optar pelo Rojas pela direita. Outra alteração é no ataque, Rossi e Verratti, entrando no lugar do David, que segundo a comissão técnica, até mesmo os torcedores, precisa aí se ambientalizar, melhorar um pouco, principalmente na questão técnica. Mas um jogo que talvez o Vasco tenha que aplicar força, que é contra o Marcílio Dias. Se chover, mais força ainda, eu acho que, na minha opinião, pode ser polêmico aqui agora, mas o David seria um pouco mais importante do que o Rossi, por conta das características físicas também. O mesmo que eu falei do João Vitor se aplica ao atacante ex-internacional. Então, o Rossi pode vir a ser importante? Sim, mas eu acho que a fase do Rossi ainda não é melhor que a do David, mesmo o David estando em má fase. Eu acho que os dois estão no mesmo lugar, no mesmo nível técnico de entrega para o elenco hoje, mas o Ramon Dias deve realizar algumas mudanças e devem ser essas duas. Segundo os últimos treinamentos, ficou bem exposto essa questão. Na entrada do Rojas no lugar do João Vitor e na entrada do Rossi no lugar do David, a gente vai acompanhar. Claro, daqui a pouquinho a gente vai voltar com outro vídeo com essa informação um pouco mais apurada. Mas enfim, jogo importante, jogo que o Vasco precisa sair com resultado positivo para classificar. Então a gente começa a ver a situação séria chegar no início desse ano, agora no primeiro bimestre, o jogo mais importante do Vasco na temporada. Queria saber a sua opinião, claro, e o seu palpite. Olha, o meu, 2-0 para o Vasco hoje, resultado construído no primeiro tempo e administrado no segundo. Queria saber o seu palpite. Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Bora falar um pouquinho sobre mercado da bola. Mercado agitado no Vasco. O Gigante da Colina está de olho em meio campo, está de olho em atacante. O atacante vazou, que era o André Silva, né? Só que a situação envolvendo a negociação com o São Paulo se aquece entre jogador e o clube, mas a situação envolvendo o Vitória de Guimarães, que detém os direitos do jogador, ainda está em entraves. O São Paulo quer parcelar o valor para pagar ao clube português, mas o Vasco chegou com uma proposta com o valor inteiro à vista, cerca de 21 milhões de reais para a contratação de André Silva, e isso vem sendo a entrave dentro dessa situação. O jogador quer jogar no São Paulo por N motivos, entre ele a disputa da Libertadores da América. O jogador era de São Paulo, morador lá da cidade, então quer se aproximar de novo de sua família. Entretanto, o Vasco tem a melhor proposta para o clube português sobre o atacante. Mas, voltando a falar sobre esse setor, o Vasco não desiste da contratação do André, observa o avanço do São Paulo. Caso tenha aí uma situação que não seja favorável ao tricolor paulista, o Vasco está de olho em avançar no negócio, mas não vai esperar, tá? O Vasco não vai esperar até dia 7, onde fecha essa janela, 7 de março. O Gigante da Colina vem em busca de reforçar o setor ofensivo e volta à pauta o nome do Breno Lopes. Breno Lopes, que já foi dito, o técnico Abel Ferreira não abre mão do jogador. No Palmeiras ele é muito bem quisto pelo elenco, é um jogador que é muito valorizado também dentro ali da situação da equipe. Quando ele é flexível, versátil, ele joga como ponta, ele joga como centroavante.
E o nome do Breno Lopes não foi aprovado 100% dentro da empresa americana 777 Partners. E ainda tem essa resistência dentro da empresa, que pede mais criatividade a Alexandre Matos no mercado, né? Segundo algumas informações, a 777 quer mais nomes. Onde estão os nomes Alexandre Matos para negociarmos, para aprovarmos, avaliarmos aqui na empresa americana? Avaliação essa que é mais burocrática do que qualquer outra coisa, né? Se demora muito para contratar dentro desse crivo da empresa americana. Mas, torcedor vascaíno, a gente está de olho porque nomes podem pintar a qualquer momento e a gente vai trazer para vocês essa informação sempre em primeira mão. Queria agradecer a sua presença. Se você não deixou o like, deixa o like que dá uma moral para a gente absurda aqui no canal. Corre lá nos comentários sempre para deixar a sua opinião. E olha, faltam apenas 7 dias para você vir para o Caldeirão de São Januário. Então corre lá no Você no Caldeirão, @Você no Caldeirão no Instagram e participe. É você, ganhador. Você que está me escutando. Vai perder essa? Não acredito que você vai deixar para o próximo, né? Você, o ganhador, corre lá no Instagram, @Você no Caldeirão. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.